Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a esse podcast diferenciado. É um podcast dentro da plataforma Meu Médico Especialista. Nós temos 2 canais de podcast. O primeiro podcast é o Cast que Salva, onde ele é um podcast muito mais informativo, onde a gente fala das doenças que o profissional trata, o tipo de tratamento, cirurgias. A gente aborda um pouco mais essa questão do dia a dia do médico mesmo no consultório, ou trabalhando ou como fazendo cirurgias. E nós já gravamos esse podcast. Então, se você quer saber um pouco mais sobre o que o Dr. Júlio faz no seu dia a dia, está lá no Cast que Salva. Então, hoje eu estou recebendo aqui o Dr. Júlio Martins. Ele é urologista, com uma excelente formação, e nós vamos falar um pouco da carreira dele agora, que é o meu médico especialista. Doutor, eu sempre falo assim para as pessoas, primeiro, obrigado, tua presença está aqui com a gente, mais uma vez. Doutor, assim, eu sempre enfatizo isso para quem está nos escutando, que um médico especialista, ele tem uma trajetória, né? Então, ele é um longo período, né, de estudo, dedicação para se tornar um especialista. Aí eu explico para as pessoas que o médico especialista, ele tem sempre, você vai olhar lá, chama uma coisa que chama RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialidade. Então você que está me escutando, você quer saber se esse médico especialista, ele precisa ter esse número, esse registro, né? E então é fácil, você pode procurar no CREMESP, que é o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, você pode procurar isso no CFM. Então, o médico é especialista. Se ele fala que ele é especialista, ele tem que ter esse título, né? E isso é muito importante para o paciente. Muito, 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 para você saber se você está sendo tratado por um especialista. E esse é um dos motivos, um dos propósitos dessa plataforma que nós criamos. Mais uma vez assim, né, doutor, o que seria de nós sem as mulheres, né? Mais uma vez a minha esposa, como eu já não canso de dizer, que esse nome veio dela, o Informação que Salva, e ela muito preocupada com essa questão das pessoas encontrarem um profissional qualificado. A gente resolveu criar o meu médico especialista, que é justamente para as pessoas saberem o que é a diferença do médico especialista, o quanto ele estudou, o quanto que ele se preparou, né? Eu acho que o doutor já deve ter mais de 25 anos, 30 anos de formação. Estou perto de 30 anos. Está perto de 30 anos. Então, e nunca para de estudar, né? Nunca para, né? Doutor, eu quero começar pelo seguinte, conta um pouco como é que foi a escolha da especialidade na época da faculdade, onde você estudou, onde você fez a faculdade de medicina, e ali como foi essa escolha durante os 6 anos, né, iniciais ali, e depois a gente entra na residência para falar um pouquinho da residência. Tá. Bom, eu queria até falar um pouquinho antes. Fica à vontade. A minha família conta que entre 5 e 6 anos eu comecei a falar que eu ia ser médico. Agora, meu pai não era médico, meu pai era dentista. Ele queria que eu fosse dentista, ele queria que todos os filhos fossem dentistas e ele insistia nisso. E eu tinha o irmão dele, o irmão do meu tio, ele era médico, mas ele morava distante. Naquela época eu morava em Araçatuba, eu nasci em Araçatuba, meu tio morava em Franca e nós tínhamos pouco contato. Então não foi uma influência direta do meu tio, até porque eu não conversava com ele sobre isso, eu era pequenininho, mas eu comecei a falar que eu vou ser médico e eu gostava de assistir programas na televisão, tudo que falasse sobre medicina, sobre biologia, sobre ciência. Então essas coisas minha mãe conta. Legal. E fala que eu comecei pequenininho, mas ela não sabe por que ninguém tem essa explicação. Você foi o primeiro médico na tua família? Meu tio, o irmão do meu pai, sim, ele foi o único médico anteriormente, mas a gente tinha pouco contato pela distância física das cidades, que na época era longe. Né? Hoje é pertinho, mas na época era estrada de terra. Era muito mais difícil, né? E meu pai se formou em odontologia em Ribeirão Preto, uma excelente faculdade, foi ser professor de faculdade lá em Araçatuba. Então, assim, ele amava... famosa, Araçatuba. Faculdade famosa. De odonto. Ele amava odontologia, queria que eu fosse ser dentista. E eu falava, não, eu vou ser médico. E eu fui falando isso, que eu vou ser médico. E aí, quando eu comecei a entender que eu precisava estudar muito, que o vestibular era difícil,
Eu falei, não, eu vou encarar isso e eu vou Bora. conseguir. Vai ser difícil, pode ser difícil, mas se tem 30, 50, 60 candidatos por vaga, eu só preciso de uma. Então eu sempre pensava assim, eu só preciso de uma vaga. As outras vagas ficam para os outros. Eu só quero uma. Bom pensamento. Então, E aí, lógico, durante todo o colégio... Eu sempre fui bom aluno, sempre fui estudioso. Mas quando chegou no colegial, aí foi uma questão de escolha mesmo. Eu entrei dentro do estudo e falei, eu vou focar nisso e eu vou conseguir chegar lá. Foi pro jogo mesmo, então, pesado. Foi uma coisa pesada. E onde que você fez a faculdade de medicina? Bom, aí eu consegui passar numa das consideradas excelentes faculdades de medicina, que foi a Universidade Estadual de Londrina. A UEL. A UEL. Eu sou formado na UEM, doutor. Ah, é? Maringá? Eu fiz Ciência Econômica, que era o primeiro curso que teve na UEM, né? Tá. Sou formado lá, depois fiz pós-graduação lá também na área de marketing e gestão. Não, são faculdades Consideradas maravilhosas. Maringá excelentes, também, até hoje também na medicina, muito bom. A Maringá surgiu depois na medicina e acabou se tornando realmente uma excelente faculdade. Ah, se formou na UEL, então. Eu me formei na UEL. Que legal. Eu entrei na faculdade, eu tinha 17 anos, então eu ainda era... Você no primeiro vestibular você cravou. Na verdade, eu prestei... Quando chegou o final do ano, terceiro colegial, eu prestei somente USP e Unesp. Tá. Só essas duas faculdades. A Unicamp era considerada também excelente faculdade, mas batia a data com o vestibular da USP. Então, eu escolhi essas duas. Eu acabei ficando em terceiro lugar na lista de espera. Só que ninguém larga essas faculdades. Raramente alguém vai largar uma dessas faculdades. Sim, porque não tem outras melhores. Na época eram as melhores disparadas. E aí, eu não passei, então, no meu primeiro vestibular. Então, eu fui para Ribeirão Preto. Saí de Araçatuba com 16 para 17 anos. Foi fazer cursinho, né? Que é um cursinho famoso da época, que era o COC. COC, né? Até hoje, né? Que famoso, era um cursinho que era o que mais era voltado para a área médica mesmo, para a área de biológicas. Aí eu fiz o cursinho até o meio do ano. Porque fazia vestibular no meio do ano. Londrina e Uberlândia. Eram as duas únicas faculdades federais ou estaduais que tinham vestibulares no meio do ano. A turma era dividida em duas partes. Eram turmas pequenas, de 40 alunos, mas era metade no começo, metade no meio. 20 e 20. Só que o que acontecia? O problema é que no meio do ano, como eram poucas faculdades, a concorrência era mais que o triplo. Sim. Então, era em torno de 25, perto de 30 candidatos por vaga em janeiro, lá em Londrina, e em julho isso subia para quase 70 e poucos candidatos por vaga. Mas eu falei, olha, eu vou dar o meu melhor. Eu dei o meu melhor até agora, eu vou dar o meu melhor. Então eu fui pro COC, fui para Ribeirão, pela primeira vez saindo de casa, saindo debaixo da asa, né, da doutor, mãe. 17 anos é muito jovem. Eu também saí de casa com 17 anos. E assim, no começo você sente, né? Muito. Sente bastante coisa, mas eu foquei no estudo e chegou no meio do ano, eu falei, agora eu vou prestar vestibular, vou para Londrina e vamos ver o que eu consigo. Mudou muito, né, doutor? Eu acho que quem saiu cedo de casa naquela fase, o mundo era diferente, a gente amadureceu muito rápido, né? Eu amadureci muito rápido. Você tinha que aprender a se virar. Né? Não tinha jeito, né? Você deixa de ser o filho e passa a ser o dono da tua vida. Eu fui estudar em Maringá, meu irmão estudava lá, o doutor morou lá em Londrina, que é uma excelente cidade. Mas assim, ainda, na minha visão, né, cidades de São Paulo, elas estão um pouco mais na frente. São boas cidades, Maringá e Londrina, o que falar, mas para quem estava acostumado com o estado de São Paulo, é também uma mudança significativa, né? Apesar de Londrina ser uma excelente cidade, mas eu acho que é diferente, eu não sei. Até hoje, eu gosto de morar aqui. Meus filhos nasceram em Maringá, menos o mais novo, né? A gente tem uma relação boa com Maringá. A Kelly é maringaense, mas eu sou mais apaixonado no estado de São Paulo. Mas olha, eu saí de uma cidade que tinha em torno de 80, 90 mil habitantes. E fui para uma cidade que na época já tinha quase 400 mil. E com aproximadamente, a UEL tinha aproximadamente 25 mil alunos. Exatamente. Então era uma universidade enorme, era um mundo enorme que estava se descortinando, né, na minha frente. Então aquilo foi uma mudança fantástica na minha vida, mudou minha visão de mundo, contato com pessoas diferentes, criações diferentes, origens diferentes.
Então foi... Não, mas eu acho que excelente universidade. Foi assim, o grande momento de mudança da minha vida foi ter entrado na Universidade Estadual de Londrina. Uma das melhores do Brasil, sem sombra de dúvida, né? Sim. São universidades importantes. A Federal de Curitiba, né? Tenho muitos amigos formados lá. Depois a UEL. A UEM continua com aquele mesmo número pequeno de alunos até hoje. Eles formam, acho que são 13 médicos por semestre. São 10, era 20 Maringá, daí são 10, eles colocaram aquelas vagas, são 3 vagas, aquelas vagas que tem que colocar, que são de indígena lá e tal, aquele negócio. Então, até hoje, se eu não me engano, forma 13 por semestre. Mas com alta qualidade. Alta qualidade, né? Não tem um hospital... Não adianta ter quantidade sem qualidade. Tem um hospital universitário muito, muito top, Maringá. Hospital universitário, que é uma coisa importantíssima na formação também. do médico. Eu trabalhei na cidade de Londrina já, é perfeito. Acho que você foi muito, muito feliz na formação. Foi um pouco de sorte, né? Por ter escolhido... Eu só tinha 2 escolhas. Seria Uberlândia ou Londrina. Então, um pouco foi na sorte. Eu não conhecia nenhuma das 2 cidades. Mas eu fiquei encantado com a cidade, com a universidade e acabei tendo uma excelente formação. E quando foi na faculdade que você parte para urologia ou você termina e você ainda não sabia? Quando você resolveu seguir essa especialidade? Eu comecei a falar que eu ia ser médico aos 5 e em algum momento mais para frente eu comecei a falar que eu ia ser cirurgião. Tá. Então, quando eu estava no colegial, naquela época chamava colegial, né? Uhum. Quando eu estava no colegial, eu já falava, eu vou fazer medicina e vou ser cirurgião. Tá. Mas cirurgião do que eu não sabia. Ok. Quando a gente entra na faculdade, nos primeiros 2 anos são só aulas teóricas. Depois, os outros 2 anos, nós tínhamos aulas teóricas e aulas práticas já dentro do hospital. E os últimos 2 anos, que é o chamado internato, era o tempo todo dentro do hospital, atendendo os pacientes e aí estudando em cima daquilo que você atendia, que você fazia. Top. Então, nós vamos... durante a faculdade, você vai passando por especialidades diferentes. E cada especialidade cirúrgica que eu passava, eu às vezes gostava ou não gostava. Isso foi eliminando algumas e deixando algumas dúvidas na minha vida. Então, ao longo de toda a faculdade, eu não consegui chegar ao final da faculdade e dizer, olha, eu vou ser tal. Eu ainda falava, eu vou ser cirurgião, mas tinha 3, 4 especialidades que eu ainda estava em dúvida. Tá. Mas na formação médica do cirurgião, é importante, é obrigatório, na verdade, que ele faça 2 anos de cirurgia geral. Tá, essa é a pergunta que eu ia te fazer. E aí, após a minha faculdade, após os 6 anos de faculdade... Teve que fazer isso. Eu prestei concurso, passei em Londrina, que também era concorrido. Você fez a residência lá? Fiz a residência de cirurgia. De geral. Cirurgia geral eu fiz. 2 anos de cirurgia geral lá. Aí, nesses 2 anos, você trabalha como médico cirurgião em diversas especialidades. Então, você passa 2, 3 meses em uma, 2, 3 meses em outra e vai conhecendo a realidade do dia a dia, vai conhecendo quais são as doenças que você trata. Aí você conhece um pouco mais a fundo a especialidade. E, doutor, é importante dizer, eu tenho essa visão porque eu morei no Paraná, não sou paranaense, eu sou sul-mato-grossense e falo que sou rio-pretense de coração. Mas os hospitais e escolas das universidades de Maringá, Londrina, são excelentes hospitais, os HUs, né? São excelentes hospitais, assim, um alto nível de medicina muito grande, muito fera, né? São hospitais voltados para ensino, né? Os hospitais universitários, o HU, né, que você falou. Então, eles estão preparados para isso, eles estão voltados para isso. Então, lá, o foco era atendimento com ensino, ou ensino com atendimento. Então, nós atendíamos a população carente. Era o foco total. Mas o foco era atender bem, mas sempre ensinando. Sim. Então, nunca eu estava sozinho. Nunca eu estava sem um professor, sem alguém mais graduado ao meu lado, me ensinando, me mostrando. Então, o aprendizado é contínuo o tempo todo. Excelentes profissionais, né? Também que eram professores lá, né? Todos renomados também. Um povo top, né? Diferenciado mesmo, né?
Eram excelentes, tanto que eles também trabalhavam fora do hospital docentes, universitário, né? E eles todos tinham carreiras brilhantes fora da universidade. E aí, nesses 2 anos, quando que você resolve, então, a urologia? Você ficou 2 anos ali, passou por várias especialidades na cirurgia. Sim, aí eu fui conhecendo o dia a dia e sempre tem alguém, uma pessoa que te inspira, que é uma pessoa que, de repente, te mostra aquilo que você gostaria de ser. Então, lógico, eu tive alguns exemplos fantásticos de professores cirurgiões, mas um deles foi meu professor de urologia, que se chamava o Dr. Lauro Brandina. Quero até fazer uma homenagem, ele faleceu há alguns anos, infelizmente. Mas fica registrada a homenagem. Ele era uma pessoa brilhante como professor, como médico e como pessoa. Então isso acaba te influenciando. Sim. E aí ele mostrou todo o lado bonito da urologia, que isso é até interessante, né? O que eu aprendi de urologia naquela época, eu posso dizer que eu uso hoje 10%. Tá? O resto mudou. Tanto é que com a tecnologia. A gente até está falando, a evolução aqui na carreira é absurda, né? Mas a base, quem me deu, Sim, foi ele. Então, ele me mostrou a beleza da urologia, tudo que se fazia na época, como as doenças que a gente curava, como curava, e eu acabei entrando naquele mundo, e ele, uma pessoa muito bacana, top, doutor. eu acabei gostando muito da urologia, e quando eu estava próximo de terminar o 2º ano da cirurgia geral, eu acabei decidindo que eu ia fazer mesmo urologia. E aí, para onde você foi? Bom, aí como eu já tinha feito 2 anos de cirurgia geral, eu precisava procurar um lugar que eu não precisasse repetir a cirurgia geral. Então, por exemplo, se você vai fazer residência de urologia no Hospital das Clínicas de São Paulo, você presta urologia, mas você passou, você entra para fazer os 2 anos de geral e depois você já continua e faz a urologia. Lá em Londrina, não tinha essa residência de urologia naquele momento. Depois foi instituída, mas naquele momento não tinha. Então, ele me indicou uma pessoa que era de extrema confiança dele. Falou, olha, existe um serviço fantástico de residência em São José do Rio Preto, com um pessoal muito bom. Vai lá conhecer, que eles exigem que você tenha a formação em cirurgia geral, mas eles não dão essa formação. Eles já pegam você com essa formação. Top. Eles vão te ensinar urologia. Foi aí que eu vim para São José do Rio Preto. Conheci a equipe na época do Instituto de Urologia, que fazia parte o Dr. Eliseu Denadai, Dr. Verona, Dr. Miguel Zerati, que são todos colegas que estão aí ainda presentes até hoje e foram meus professores, e a gente atendia na clínica e operava no Hospital Beneficência Portuguesa. Tá. Então, a minha formação foi feita aqui em São José do Rio Preto. Mais quanto tempo, doutor? 2 anos. Mais 2 anos. Mais 2 anos. Então, nós estamos falando de 6 anos de faculdade, mais 4 anos, 10 anos para se 2 formar de cirurgia geral. um especialista em urologia. Hoje são 3 anos. Tá. Na época eram 2 obrigatórios. Tá. Depois desses 2, eu fui para São Paulo. Então, hoje forma com... Então, são 2 de geral, 11. mais... Mais 3, são 5. Ótimo. Acrescentaram novas tecnologias, novas coisas. Teve que estender esse período de formação para que o urologista já saia da faculdade, da residência com essa formação. Mas aí, terminado, eu queria um pouco mais. Aí eu fui para São Paulo, fiz estágio com o Dr. Miguel Srugi, que você comentou, que era um ícone na época da oncologia, né? E no hospital, na época, ele estava no Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, que não tem nada a ver com a Beneficência Portuguesa de Rio Preto, é só uma coincidência de nomes, mas lá ele era o chefe da oncologia e eu fui para acompanhá-lo. Eu fiquei quase 1 ano lá na Beneficência e também acompanhava um outro colega que era da USP São Paulo, do HC. Então eu frequentava o HC de manhã e a Beneficência Portuguesa à tarde, ou o inverso. Tá? Esse outro colega também, eu quero fazer uma citação, que é o Dr. Pompeu,
que é um urologista fantástico, brilhante, muito conhecido em São Paulo, já foi presidente da Sociedade Brasileira de Urologia. Então, assim, eu tive professores muito bons. Tá? E quando eu estava terminando esse estágio lá, em São Paulo, o doutor Eliseu se desvinculou do grupo onde eu fiz a minha formação aqui, em Rio Preto. E aí ele me convidou para voltar e trabalhar com ele. E aí isso faz quanto tempo já isso? Isso já foi em 93. Então 20 anos. Não. 30 anos. 30 anos. 30 anos. 30 anos. 2003, 13, 23, isso aí. Aí em 93 você... 93 eu voltei, final de 93 eu voltei para Rio Preto. Que legal. Me estabeleci aqui. E a partir daí é o que você falou, a gente não para de estudar. Então nós continuamos evoluindo com a especialidade. Doutor, e foi legal também que a tua família era perto também, uma cidade boa, quer dizer, Rio Preto foi estratégico, né? Foi. Uma das razões que me fez vir para cá é que eu ficava próximo à minha família, sempre fui muito ligado à minha família, aos meus pais, e eles moravam em Araçatuba, então para mim estava fácil. Depois eles mudaram para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, ficou um pouquinho mais longe, mas mesmo assim valeu a pena ter vindo para Rio Preto. Hoje eu sou muito mais riopretense do que araçatubense. Um pedaço do meu coração ficou em Londrina, com certeza, porque é uma época maravilhosa, época de faculdade, inclusive, né? Uma cidade maravilhosa, linda. Mas eu me sinto, se perguntar hoje o que eu me sinto riopretense. Eu também. Doutor, e assim, sempre nesse podcast aqui, que é do meu médico especialista, eu faço assim, eu tenho duas perguntas, ou duas, digamos assim, 2 temas aqui que eu sempre abordo. O primeiro é o seguinte: voltando esses 30 anos atrás, lá em 93, o doutor Júlio de hoje falaria o que pro Júlio lá de 93? Exemplo, putz, foi legal, cara, valeu a pena, você fez o que tinha que fazer, ou, sei lá, poderia ter ido mais rápido, ou sei lá, eu falo, foi tudo bem, ou, por exemplo, assim, teria me buscado mais isso ou mais aquilo, me antenado mais para aquilo, ou não? O que esse Júlio de hoje falaria para o Júlio lá, iniciando a carreira de urologista, né? Com todos aqueles desafios pela frente, sonhos e tudo isso. O que esse Júlio de hoje falaria para o Júlio de 1990? O Júlio 2023 falando para o Júlio Martins lá de 93. Olha, eu diria para ele assim, se prepara, porque você vai assistir muita mudança nesses próximos 30 anos e você vai ter que acompanhar isso tudo. Então se prepara, porque não vai ser fácil, você vai ter que se esforçar muito, mas vai ser recompensador. Que legal. E foi o que aconteceu. Doutor, na verdade é muito admirável, né? Eu tenho acompanhado o doutor aqui nos últimos tempos, né? E nós passamos por uma revolução, assim, muito grande na forma de divulgar o trabalho dos médicos, né? Principalmente depois da pandemia. Recentemente, agora dia 12 de setembro, o CFM digamos assim, num feito histórico, né? Liberou muitas concessões para que os médicos utilizem as redes sociais. E eu entendo a posição do CFM e aprovo no sentido de que, principalmente algumas especialidades, já estava havendo uma concorrência muito grande com carreiras não médicas, né? E onde os médicos estavam ficando para trás, né? E os pacientes não entendendo muitas vezes a diferença de um médico para um não médico, quer dizer. Então, eu acho que o CFM, na minha opinião, foi correto de liberar, mas os médicos não estão muito atualizados. E nós estamos aqui, e eu achei muito interessante que o Dr. Júlio, ele está buscando essa atualização, buscando ter um Instagram com conteúdo diferenciado, ou seja, se atualizando sempre, né? Não ficando para trás. E não é fácil, eu sempre falo isso aqui, gente, é muito difícil, eu me considero um migrado digital, né? Porque tem os nativos digitais, que são os nossos filhos, que nascem com o celular na mão. Tem os migrados, que somos nós, viu, doutor? E eu falo com o meu pai e para minha mãe que eles são os dinossauros digitais. Mas eles também estão lá, mexendo no WhatsApp, no Facebook. E não é fácil para um migrado digital como nós ter a familiaridade que os meninos têm. Mas nós precisamos fazer parte disso. Até porque, assim, para te ser bem sincero,
é uma coisa que eu e a Kelly, a gente fala muito, e eu tive essa sacada e falei para um médico um tempo atrás, ele falou, não vou entrar no Instagram, um cara com currículo formidável, como o seu, assim. Aí eu falei, deixa eu falar um negócio para você. Você sabe quem que perde quando você não se posiciona nas redes sociais? Ele falou, quem que perde? Eu falei, não, o paciente. Não é você. É o paciente que perde de te conhecer. Porque hoje mudou. Antigamente você estava no jornal, estava no Diário da Região, continua sendo um incrível, um veículo incrível, nas TVs abertas, mas hoje é o digital. Então, quer dizer, parabéns, doutor, por você tomar essa iniciativa de levar o teu conteúdo para o digital também. Não é porque você está com 30 anos de formado que você não pode usar essa rede. Essa rede, ela é para todos. Não é para quem é mais jovem, não, é para quem tem conteúdo de verdade, para quem se preparou, para quem estudou, para quem tem currículo também. Então fica aqui a minha constatação e o meu ponto de vista e o meu posicionamento a respeito disso. Então, se você é um médico especialista, você se formou, você se dedicou, você foi em busca, as redes sociais é para você também, não é só para os mais jovens. É isso, né, doutor? Sim, com certeza. Essa mudança do CFM foi muito boa, porque trouxe para nós a oportunidade de mostrar o que nós fazemos. Não é, com perdão da citação, mas não é fazer dancinha no TikTok. Isso não é informação que salva, isso não é informação que ajuda. Mas é poder mostrar, sim, o que você faz, como você faz, qual é a qualidade do seu trabalho, o quanto atualizado você está. Exatamente. E a decisão final sempre é do paciente. Acabou. Ele vai escolher baseado nos critérios dele, mas pelo menos você mostra para ele que existe. Isso que você falou do registro de especialidade, isso é extremamente importante, porque muitos pacientes não têm essa informação e às vezes acabam sendo enganados ou eram enganados antes pelas restrições que o CFM impunha a propaganda ao marketing médico. E agora que ficou mais fácil de divulgar o nosso trabalho, vai ser muito mais fácil para os pacientes descobrirem se eles estão realmente sendo atendidos por um especialista ou por alguém que está se aventurando numa área que não é a área de conhecimento dele. Doutor, isso faz tanto sentido. Então, pessoal, assim, e outra coisa, hoje o médico, ele tem, independente do tempo de formação, tempo de carreira, o marketing digital, ele consegue, através de tráfego pago, botar esse médico lá perante aquele paciente que quer receber. A gente consegue hoje fazer filtro de tudo. Então, seja a pessoa mais jovem, com idade mais avançada, enfim, essa é uma mídia, digamos assim, livre. É para todas as pessoas, não é para os mais jovens. Agora, eu considero o seguinte, principalmente para quem tem conteúdo de verdade, para quem tem formação, porque é lógico que ela foi mais utilizada pelos jovens, mas eu acredito que médicos do seu padrão, do seu nível, precisam cada vez mais entrar dentro dessa mídia para levar um conteúdo de alto nível. Então, eu me posiciono dessa forma. A segundo tema que eu sempre falo nesse podcast é assim. Então, nós já falamos do Júlio, falando para o Júlio lá do passado. Hoje, você comentou comigo que você tem 2 filhos, né? Sim. E qual que é a idade dos seus filhos? Eu tenho um menino com 13 e uma menina com 7 anos e meio. Top. Então, olha só. Esse podcast vai ficar gravado, o YouTube tá aí. Aliás, é um dos maiores canais, né? É muito louco o YouTube. Eu fui conhecer o YouTube na pandemia, uns 2, 3 anos para cá. Isso aqui vai ficar gravado. E vai ficar para sempre, né? O que você quer deixar gravado para um dia, ou tua filha de 7 anos, ou teu filho de 13 anos, um dia lá, daqui 10 anos, olha, vou lá vou ver meu pai lá, ver o que meu pai falou, o que meu pai falava. O que você quer deixar registrado aqui para os seus filhos? Exemplo, isso aí vai, dedica, trabalha, estuda. Eu tenho uma frase que eu utilizo assim, quem acredita, se dedica, sempre alcança. É isso que eu falo para meus filhos. Então, se acredita e se dedica, você vai alcançar. Então, essa é uma coisa minha. O que você quer falar para esses 2 filhos, que hoje são crianças ainda, né? Mas que daqui a pouco vão estar por aí, fazendo faculdade, buscando espaço deles, sendo profissionais. Fala aí, doutor, o que você quer dizer para os 2 filhos aí? Olha, eu queria falar 2 coisas. A primeira é que
ter filhos é uma coisa que você só consegue explicar para quem tem. Você só entende depois que você tem. O amor de pai, de mãe por filho e a mudança que isso traz para a nossa vida, para o significado da vida. Eu tive filhos tarde, como dá para perceber, mas assim, é fantástico. É uma coisa que modifica, vira a sua vida do avesso e dá outro sentido para a vida. Então, isso eu queria que eles soubessem, que eles mudaram a minha vida para melhor, que eles deram um sentido muito importante. Legal. E que se um dia eles tiverem a vontade e tiverem filhos, eles vão entender o que eu estou falando. Muito bom. Agora, em termos de vida, eu quero que eles saibam que eles podem fazer o que eles quiserem da vida, mas faça aquilo que você ama, faça aquilo que você gosta de fazer e faça o melhor. Seja o melhor naquilo que você for fazer na vida. Eu não faço questão nenhuma que meus filhos sejam médicos, se eles quiserem, se algum quiser, vai ser por escolha própria. Eles podem seguir a carreira que eles quiserem, eles podem fazer o que eles quiserem, mas aquilo que eles escolherem, primeiro, que traga prazer para eles, como a medicina me trouxe. Eu tenho prazer em ser médico. Isso é uma realidade, dá para perceber. E que eles, já que escolheram essa profissão, essa atividade, esse estilo de vida, seja qual for, se dedica, porque sempre você vai ter retorno quando você se dedica àquilo que você faz. Quando você faz bem feito, quando você se esforça, quando você se dedica, o retorno vem. E quando você gosta do que você faz, você consegue se dedicar com muito mais facilidade, lógico. Isso acaba sendo um prazer pra gente, né? Tá aí registrado, então, a palavra de um pai, e a palavra de um pai levanta um filho. De repente, como é que é o nome das crianças? É o Breno. O Breno. E a Ana Júlia. Breno e Ana Júlia. O dia que vocês escutarem isso, espero que faça muito sentido para vocês, porque de repente essa palavra que em determinado momento do que vocês estão escutando do seu pai, que por mais está gravada aqui no ano de 2023, vai fazer sentido na vida de vocês em algum momento e vai fazer vocês refletirem e vai ajudar vocês, eu acredito nisso. Doutor, e você falou uma coisa tão bacana, é o que eu sinto, assim, parece que desde que quando minha primeira filha nasceu, eu não consigo me ver sem ela na minha vida. Entendeu? Sabe? É como se daquele momento em diante, ou se ela fizesse parte da minha vida inteira. Entendeu? É muito louco isso aí, né? É um sentimento que eu tenho, né? E é engraçado que como eu tenho 4, né? Apesar de 2 de sangue, né? E 2 que são os filhos da Kelly, que eu ajudei a criar eles também. Mas eu tenho meus 2 filhos de sangue. E é muito interessante que o mais novo também parece que ele sempre teve também. A Gabi tem 24, ele tem 14. São 10 anos de diferença. Ou seja, parece que ele também estava aqui desde quando a Gabi nasceu. É uma coisa que eles são para sempre, né? Isso é muito louco, né? É para sempre e é uma coisa inexplicável. O amor, o carinho, o que você sente por um filho e a mudança que isso traz para sua vida, só sabe quem tem. É isso. Não tem como explicar. Muito legal. Bom, doutor, quero te agradecer por você ter despendido um tempo, um podcast bem gostoso, né? Porque a gente falou da tua carreira, contou um pouquinho da história, né? Que eu acho que fez você relembrar bastante coisa. Eu percebi assim na tua feição que você ficou feliz de falar disso, porque deve ter sido marcante a tua época de faculdade, tua época de residência, né? E todas essas etapas que fizeram com que você chegasse até aqui. Então, e as pessoas saberem disso, porque existe uma pessoa por trás desse profissional, uma pessoa que lutou, que batalhou, né? Que dedicou 10 anos para se tornar um especialista. Um outro mito que eu preciso falar disso aí, até me perdoe um pouco, hoje eu estou bem um pouco livre, né? Para falar. As pessoas falam assim, nossa, o médico ganha muito dinheiro. Gente, vou falar um negócio para você, demora demais para formar um especialista. E ao longo desse tempo, eles não ganham dinheiro. Eu acompanho, eu vivo a vida com eles aqui, entendeu? E nada mais justo também que quando eles se formam, eles também terem resultado financeiro, tá tudo certo. Mas isso não é assim, que o médico sempre ganhou dinheiro, não. Durante esses 10 anos, o Dr. Júlio pode falar aqui,
esse tempo de residência são tempos difíceis. Não tem dinheiro, não tem entrada de dinheiro. E nada mais justo também que quando ele começar a ter o seu consultório, fazer cirurgias, que ele ganhe dinheiro. Nós estamos aqui, nós temos uma empresa aberta para ganhar dinheiro. Lógico, nós temos um propósito, nós estamos aqui levando conhecimento de um profissional de alto nível, mas isso aqui, como o meu pai fala muito, não é. Nós temos uma empresa, o médico também é uma profissão, né? Mas é um mito essa coisa de falar que o médico sempre ganha muito dinheiro, que ele só pensa em dinheiro, não. Um especialista demora muito para iniciar a ganhar dinheiro. A gente começa a trabalhar efetivamente próximo aos 30 anos de idade, se você fizer toda a especialização. Sim. Tem especializações hoje que são até um pouco mais longas do que a urologia. Então, a gente começa a trabalhar com 28, 29, 30, e aí que você vai começar a sua carreira realmente, começar a poder construir sua vida. Até lá é estudo, e realmente é o que você falou, durante a fase de estudo, o dinheiro é muito curto. Como estudante você não ganha, como residente você ganha o suficiente para ter uma vida extremamente simples. Doutor, e depois... tem lugar que nem recebe. E depois que formou, vai ter investimento no consultório, investimento na carreira. Quer dizer, também não para de investir, de estudar. Bom, enfim, gente. É importante vocês saberem, doutor. Muito obrigado por você estar aqui hoje contando um pouco da tua trajetória. Uma trajetória de sucesso. Parabéns. Acho que ficou registrado aqui. É o que a gente queria mesmo com todo esse projeto. Além de posicionar os especialistas, também de contar um pouco dessa história para as pessoas. Valeu. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado. Bom. Foi um prazer. Pessoal, obrigado. Até a próxima. Curte, compartilha, manda esse vídeo. Aperta os botãozinhos aí que vocês ajudam a gente a levar esses vídeos mais longe nesse super canal do YouTube. Legal? Obrigado, Vitor, por ter feito a gravação mais uma vez. E até a próxima.